Bom, boa noite. Vamos começar com o nosso texto base, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Dois versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que se renova esta noite. E, Senhor, nós desejamos depositá-la em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito. Senhor, com toda unção, com toda direção. Senhor, ajudando quem fala, ajudando quem ouve, de modo que o Senhor seja o grande e vitorioso nessa noite, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu acertar aqui. Então, irmãos, hoje nós vamos considerar mais uma oração na Epístola aos Romanos, que é essa que nós acabamos de ler. Bem, na verdade, é um voto, né? Mas ela é considerada como uma oração por aqueles que se dedicam a estudar as orações de Paulo. Então, existe um outro voto que nós vamos ver também nesse mesmo trecho, no versículo 13. Mas antes de chegarmos nesse ponto do texto, vamos fazer uma introdução. E, claro, nós precisamos ver também o contexto em que se insere esse voto, essa oração, porque isso nos ajuda grandemente a apreciarmos o que Paulo tinha no coração ao manifestar essas palavras. Então, vamos começar do início da epístola, no capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem no capítulo 1 de Romanos, lembrando que essa epístola foi escrita por Paulo por volta do ano 57 desta era, e acredita-se que ele estava em Corinto quando ele escreveu essa epístola. Se vocês forem ao livro de Atos, no capítulo 20, logo no início do capítulo, há uma menção a Paulo passar 3 meses na Grécia. Acredita-se que foram nesses 3 meses que Paulo escreveu essa epístola aos Romanos. Falamos um pouco mais disso na primeira vez que trocamos de uma oração em Romanos. Então, quem desejar mais informações pode consultar lá. Então, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, é a saudação de Paulo aos irmãos em Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Agora, preste atenção como começa o versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo Jesus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, o do Senhor Jesus Cristo. Então, lemos esse trecho, essa abertura da epístola, para estabelecer um ponto. E esse ponto é o seguinte: no versículo 6, logo depois de ter mencionado a respeito dos gentios, Paulo disse, de cujo número sois também vós. Ou seja, ele estava escrevendo a uma congregação em que havia gentios. Se nós parássemos por aqui e não tivéssemos qualquer outra informação, nós poderíamos concluir que a assembleia da igreja em Roma era constituída exclusivamente de gentios. Mas esse não é bem o caso. Então,
Vamos passar uma página, vamos para o capítulo 2. Temos informações importantes aqui no capítulo 2 a respeito disso. Capítulo 2 de Romanos, versículo 17 em diante. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E o versículo 25, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, irmãos, acho que não resta qualquer dúvida que nesse trecho da Epístola aos Romanos, Paulo estava se dirigindo a judeus e talvez incluísse ali prosélitos. Prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo e com isso, claro, eram circuncidados e guardavam a lei, etc, etc. Né? Então, esse é o nosso ponto de partida nessa epístola, okay? Principalmente com respeito à oração que vamos ver logo mais no capítulo 15. Na congregação havia gentios e havia também judeus. Isso era comum em muitas outras igrejas. Tá? Como, por exemplo, em Tessalônica e outros lugares. E a razão disso era que quando Paulo visitava uma cidade nova, né, nas suas viagens, a primeira coisa que ele fazia era ir à sinagoga. E na sinagoga ele pregava o evangelho. Então, claro, algumas pessoas se convertiam, né? Então, havia os judeus convertidos e as cidades que ele visitava, na sua maioria, eram gentílicas. Portanto, as assembleias das quais lemos no Novo Testamento, as epístolas, na sua maioria eram compostas sempre de judeus e de gentios. No caso de Roma, lembre-se que Paulo ainda não havia estado em Roma, ele não conhecia os irmãos pessoalmente quando escreveu a epístola, ele veio a conhecê-los depois. Então, a razão pela qual era uma assembleia mista, a gente não sabe, mas o fato é que tanto havia judeus como havia gentios. Okay? Então, antes de vermos o contexto da oração, que tem tudo a ver com essa composição mista, né, da assembleia em Roma, vale a pena a gente observar o esforço que Paulo faz no capítulo 3 para estabelecer o seguinte fato, que o judeu não tem vantagem sobre o gentio quando vem a questão da justificação pela fé. Porque todos somos justificados pela fé. Ninguém é justificado pela lei. Então, o fato deles serem judeus e terem observado a lei, ou talvez ainda observassem a lei, não lhes dava nenhuma vantagem com respeito à justificação. Né? Então, vamos ver esse ponto no capítulo 3. Vamos ver o versículo 1, Romanos 3, 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? E aí os irmãos podem ler todo o argumento, mas vamos partir para a conclusão, capítulo 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E claro, quando ele fala nós, está se referindo aos judeus. Ele era judeu. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há
justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E por fim, o versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, eu acho que com isso aqui temos uma boa ideia desse começo de epístola, Paulo deixando claro que havia judeus, havia gentios, e no capítulo 3 ele estabelece que a justificação é pela fé. Deus encerrou a todos sobre o pecado, todos carecem, né, da glória de Deus, e que não há vantagem para o judeu. E os gentios, por sua vez, também não estão excluídos da justificação. No capítulo 5 ele fala mais extensivamente com respeito à justificação. Bem, agora nós vamos pular lá mais para o final da epístola para vermos o contexto específico da oração, que, claro, tem a ver com essa dicotomia, essa composição mista da Assembleia em Roma. Aqui nós vamos fazer a seguinte observação: do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, esse é um único bloco de texto. Então, uma única porção, e nós vamos lê-la toda. Nessa porção, ao final, encontramos as duas orações, uma das quais nós já lemos, que é o versículo 5 e 6, e a outra, que é um outro voto também, aparece no versículo 13, finalzinho desse trecho. Então, nós vamos começar lendo o capítulo 14, o versículo 1, para entendermos um pouco desse contexto da oração. Antes de lermos, então vai fazendo um exercício mental e tenta responder a seguinte pergunta: qual era talvez uma das diferenças mais práticas que havia entre o judeu e o gentio? Porque esse texto vai tratar dessa diferença prática, né? Então, será que era a circuncisão? É uma diferença importante, mas não é a que aparece aqui no texto. Então, vamos ler e descobrir qual que é essa diferença. E, claro, esse é o contexto da oração, mas quando nós fazemos a aplicação dessa oração para os nossos dias, nós não convivemos num contexto de judeus versus gentios, né? Nós todos somos gentios, em princípio. Mas, irmãos, como é verdade que há posições diferentes entre nós, costumes diferentes entre nós, e nesse respeito, né, o que nós vamos ler a partir de agora se aplica totalmente à nossa realidade, né, de assembleia e do reunir. Então, temos muita instrução importante a ser encontrada aqui. Então, vamos ler devagar e comentando alguns pontos aí a partir do capítulo 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, vou chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, acolher. Ok? Isso vai aparecer de novo ao longo desse texto. Então, é uma palavra-chave. Então, é quase que uma palavra, uma ordem que se aplica a nós. Devemos aprender a acolher. E aqui diz acolher o que é débil na fé. Então, faça um exercício e pense assim: desses dois grupos, se você tivesse que escolher um deles como sendo débil na fé, qual deles você escolheria? Os gentios ou os judeus? Sob um certo aspecto, os gentios talvez fossem mais fracos por ter menos bagagem, né? Mas como nós vamos ver nesse texto, essa posição ela é invertida, para nossa surpresa. Versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. E aqui nós precisamos parar para lembrarmos do contexto. Irmãos, quem é que comia carne, qualquer carne, e quem é que só comia legumes no contexto, né, do Novo Testamento? Os gentios, para os gentios não tinha nenhum problema.
qual que fosse a carne, para eles eles não tinham bagagem de carnes imundas e carnes não imundas, né? Além disso, né, havia toda aquela questão que era muito pertinente lá em Corinto, né, de carnes que eram sacrificadas a ídolos, né? E Paulo dizia, olha, não perguntes a ninguém por razão de consciência, né? Come, né? O ídolo de si mesmo nada é. Então temos aqui um grupo que são gentios, que para eles podia comer qualquer carne, e eles não questionavam, ao passo que os judeus não, eles são cheios de restrições que eles herdavam do período em que eles guardavam a lei, e talvez ainda guardassem alguns aspectos da lei. Então, eles só comiam legumes. E são eles que são chamados de débeis, né, de fracos, aqui no versículo 2. Então, precisamos entender que essa fraqueza é nesse sentido. Os gentios haviam se convertido, tinham fé, e a fé lhes dava essa tranquilidade, eles participavam de comer carne sem problema. Os judeus é que tinham um pé atrás. Então, vamos continuar lendo o texto. Versículo 3. Quem come, então essa palavra agora é para os gentios, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, agora essa palavra é para os judeus, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Observe o acolheu de novo. Então, apareceu acolhei no versículo 1, agora diz que Deus o acolheu. Acolheu quem? Os gentios. Então, ele disse para os judeus, olha, não julgue o que come, porque Deus acolheu os gentios que comem carne. Então, perceba que o fluxo de pensamento, de lógica é esse daí. Mas o mais interessante, esse é o ponto que eu gostaria de levantar logo de cara para os irmãos. Paulo não toma partido nem de um lado nem de outro. Ele recomenda coisas para um lado e recomenda coisas para o outro. E a primeira recomendação é acolher, e a segunda recomendação aparece no versículo 3, diz, olha, você come? Então, olha, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Vamos lá, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia e o outro julga iguais todos os dias. Irmãos, aqui outra diferença. Então, os judeus tinham todos, né, a questão dos dias, observâncias, né, de dias, e os gentios, eles não haviam crescido com essa bagagem, então eles não tinham isso. Então, ele diz mais uma vez: uns observam diferenças entre dias, outros não consideram todos os dias iguais. E a recomendação agora é: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, nem morre para si. Então, irmãos, observem como essas recomendações são muito práticas, né? E elas se aplicam a nós em tantas e tantas situações. Claro que talvez não com respeito à carne, não com respeito à comida, ou com respeito aos dias, mas com respeito a tantas questões de práticas menores, né? Que um pensa que deve ser de um jeito, outro pensa que deve ser do outro. Qual que é a recomendação de Paulo para nós? Ah, tente convencer o seu irmão a pensar como você? Não é isso que nós lemos no texto. E você pensa de um jeito? Não despreze teu irmão. Ah, você pensa de outro? Não julgue o seu irmão, né? Precisamos aprender a nos respeitar e a prosseguir a despeito de diferenças de opiniões. Agora, atenção, em questões lícitas. Esse texto em nenhum momento trata de questões ilícitas. Porque as questões que são ilícitas, irmãos, não tem conversa, tem que corrigir.
né? Mas aqui as questões são questões lícitas, diferenças que surgem de bagagem cultural, de costumes, de preferências, e é nesse momento em que nós precisamos aprender né, a reconhecer essas diferenças e a respeitá-las, né? E esse texto nos ajuda demais nesse aspecto. Vamos prosseguir, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, essa é uma salvaguarda importante. Tudo bem, se nós convivemos entre nós, mas o que fazemos, seja comida, seja bebida, seja dias, fazemos para o Senhor. E cada um tem que ter sua consciência clara e limpa com respeito a isso. Okay? Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Irmãos, percebe que ele está falando com os dois grupos? Porque um julgava e o outro desprezava. Então, Paulo não está tomando um partido de um lado ou de outro. Ele está se dirigindo a ambos os grupos. Okay? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Antes de prosseguir, deixa eu abrir um pequeno parênteses, que é uma curiosidade interessante. Aqui no versículo 10, fala assim, o tribunal de Deus. Essa palavra tribunal é a famosa palavra bima, né? Que aparece também em Paulo em 2 Coríntios, quando ele fala do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Onde mais encontramos essa palavra? Encontramos essa palavra no livro de Atos, no capítulo 18, quando Paulo estava em Corinto. Vocês lembram que deu aquela confusão e ele foi levado até o tribunal de Gálio. E esse tribunal, a palavra ali é bima, né? E o uso dessa palavra em Paulo aparece apenas 2 vezes. Aqui, em Romanos 14, e em 2 Coríntios, capítulo 5. Mas existe uma conexão interessante nessas duas ocorrências. Aos Coríntios é porque ele estava em Corinto quando ele viu o bima de Gálio, né? E ele estava escrevendo, ele escreveu para os Coríntios, então ele lembrava daquele evento. E aqui, ao escrever para Roma, ele escreveu de Corinto. Então, essas coisas deviam estar muito frescas na cabeça dele, né? Talvez vendo cenas e lembrando daquele momento. E ele faz essa observação, tanto numa epístola quanto em outra, de que nós compareceremos não para juízo, não para julgamento, mas para prestar contas o que cada um de nós fez, né? Como que cada um negociou até a volta do Senhor. Então, esse tribunal de Deus, essa menção no versículo 10, é uma das únicas duas feitas por Paulo, né, com respeito ao tribunal de Deus. Aqui ele usa tribunal de Deus e em 2 Coríntios ele utiliza tribunal de Cristo. Bem, vamos prosseguir, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Então, aqui temos um ingrediente novo. Então, temos um aspecto, digamos, de não julgar, mas o novo aspecto é que é possível gerar tropeço para o irmão. Então, ele diz assim, olha, nós temos que ter o propósito de não colocar tropeço nos irmãos. E aqui eu tenho algumas citações que eu quero ler para os irmãos. A primeira, com respeito a esse versículo, que é o versículo 13, é de Felipe Melanchthon. Ele era um amigo íntimo de Lutero. Aliás, foi apoio que Lutero tinha toda vez que ele estava, né, em seus grandes apertos.
Ele tem um comentário sobre o livro de Romanos, que foi publicado aparentemente em 1540. Então, essa frase vem de lá. Ele diz assim: pessoas estritas demais afastam muitos outros do Evangelho e frequentemente entristecem o Espírito Santo. Devemos ser cuidadosos para não fazer isso. Então, a questão é se o que se discute é uma questão pequena, é uma questão de forma, é uma questão de costume, é uma questão lícita, ainda que a gente tenha opiniões diferentes, nós não devemos ser estritos demais, não julgar, não condenar, né? Não desprezar, não colocar tropeço ao irmão. Vamos prosseguir, versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então é evidente que aqui nós vemos Paulo dizendo que ele não está tratando com a questão do pecado, né? Está tratando com questões que em si mesmas não são impuras. Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperado é falado mal, né? E aqui eu tenho uma segunda citação. Esse aqui é curioso, porque o nome é um pseudônimo, Ambrosiaster, e é um pseudônimo de um irmão que escreveu no quarto século. Ah, de onde que vem isso? Eu não li nada desse Ambrosiaster, mas recentemente eu consegui uma Bíblia que está cheia de anotações dos ditos assim, pais da igreja, e eu achei essa anotação lá, com respeito a esse versículo. E diz assim: como o ensinamento de Deus é bom e salutar, ele não deve ser blasfemado por algo trivial. Então, essa é quase que a transliteração que ele faz, né? Transliteração, não, a paráfrase que ele faz desse versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí vem a boa pergunta. Estamos experimentando justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Se a resposta é não, uma possibilidade é que estejamos incorrendo em algum dos erros dos quais Paulo nos adverte ao longo desse trecho. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Aqui vem mais uma citação, agora do Martinho Lutero. Ele escreveu um conjunto de ensaios a respeito do livro de Romanos. Isso foi publicado, apareceu em 1515 e 1516. Então, ao longo de 2 anos, ele tem um conjunto de ensaios a respeito da Epístola aos Romanos. E sobre esse versículo, né, que diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz, ele começa perguntando assim: o que é que promove a paz? E ele mesmo responde: a resposta é que o amor nos ensinará isso conforme as circunstâncias. Não há uma fórmula detalhada. Eu achei isso muito bonito, porque ele não se preocupa em listar o que promove a paz, mas diz: olha, se andarmos em amor, à medida que a gente caminhar, né, o amor mesmo vai nos deixar claro quais são as atitudes que promovem a paz e quais as atitudes que não promovem a paz. Versículo 20. Não destruas
a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Estou falando, obviamente, da comida, da carne, principalmente, né? Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, é uma citação de Charles Hodge. Charles Hodge. Ele tem um comentário de Romanos, 1871, sobre esse versículo. Ele escreveu assim: uma consciência iluminada assegura a liberdade da alma, da escravidão, da opinião dos homens e das dores autoimpostas por um estado mórbido de culpa. Então, basicamente, assim, uma alma bem instruída, uma consciência tranquila, nos protege dessas outras coisas, das opiniões dos homens e do nosso próprio sentimento de culpa de algumas coisas que, em princípio, não precisaríamos ter. Às vezes, o próprio inimigo nos acusa, aproveitando, né, de falta de instrução na palavra. E, por fim, o último versículo desse capítulo 14. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porquanto o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. E minha última citação agora é do João Crisóstomo. Ele tem um conjunto de homilias a respeito de Romanos. Não achei a data dessas homilias. Ele faleceu no ano 407. Então, foi antes disso, né? Ele diz assim com respeito a esse versículo: Paulo mostra que grande mal é realizado por aqueles que forçam pessoas a fazer coisas que vão contra a sua consciência. Então, irmãos, muitas vezes a gente se empolga em discussões e em defesas de práticas, de costumes, né? E que se nós formos avaliar um costume pelo outro, um não necessariamente é melhor do que o outro, né? E você está consciente, você está firme, você está tranquilo com respeito a um costume, o seu irmão não está. E se você o obrigar, se o senhor insistir, ou ele for coagido a seguir esse costume, indo contra, por exemplo, a sua própria consciência, isso lhe faz um grande mal. Porque ir contra a nossa consciência é um pecado, né? Então, nós não podemos abandonar a boa consciência, senão não pregaremos, né, como Paulo escreveu a Timóteo. Irmãos, então, esse capítulo 14 é o grande contexto da oração que está para vir. Então, são esses dois grupos, cada um com suas tendências, cada um com suas opiniões. Vemos que um julgava, o outro desprezava. O próprio texto mostra, né, que já havia essas tensões na Assembleia. Às vezes a gente tem a impressão, né, de que a igreja no primeiro século era maravilhosa, tranquila, sem nenhum problema, né? E só nós que ficamos lutando com essas coisas. Irmãos, se nós lermos com cuidado, veremos que essas tensões já existiam, porque elas são peculiares ao ser humano. E o ser humano é o que é desde a queda. Então, não é de admirar que a gente lide com questões tão parecidas. E, portanto, a palavra de Deus é sempre atual. Ela é sempre útil. Aliás, nós faremos isso agora mesmo. Versículo 1, capítulo 15. Estamos adentrando, nos aproximando agora da oração. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Possivelmente, esse nós somos fortes, Paulo já estava na turma que comia carne sem remorso, sem problemas de consciência. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, aqui há um aspecto importante,
que ele vem desde o capítulo 14. E é como dizendo assim, olha, nas nossas práticas, primeiro olhe para Deus, para ver se a prática é lícita ou não. Depois olhe para si, para entender se você tem uma consciência tranquila com respeito a essa prática. E em terceiro lugar, e não menos importante, olhe para o seu próximo, para garantir de que você não causará um problema, né, ao próximo ao realizar uma certa prática ou fazer uma certa coisa, né? E aqui ele vai além, ele diz agora, mais do que isso, não apenas evitar causar problemas ou causar tropeço, mas agrade o seu próximo. Tenha isso por princípio. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. E agora um versículo chave, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele acabou de citar esse trecho do Salmo 69. Eu não sei se foi isso que o motivou a quase que dar uma justificativa, né? Disse, olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas isso aparece, a razão disso vai aparecer daqui a pouco, nesse mesmo trecho, né? E ele menciona as Escrituras, e menciona duas coisas que para nós são importantes: paciência e consolação. Porque ele começa a oração, o voto que ele faz, versículo 5, dizendo: o Deus da paciência e da consolação. Como dizendo, é o Deus das Escrituras, é o autor das Escrituras, é o Deus que encontramos nas Escrituras. Esse é o Deus da paciência e da consolação. E o que ele pediu? O que ele almeja desse Deus? Vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem como agora essa oração faz todo sentido no contexto que temos estudado. Ele estava percebendo tensões entre os irmãos, né? Diferenças de opinião. Observe com cuidado. A oração dele não é no sentido de que eles tivessem a mesma opinião. Nós não vamos encontrar isso na palavra de Deus, ao contrário, né? O que encontramos na palavra de Deus é a multiforme, né, sabedoria de Deus. Mas uma coisa é certa, ele orou pelo mesmo sentir. O mesmo sentir, em meio à diversidade de opiniões. Irmãos, esse é o grande desafio. Essa é uma oração justa de nós aprendermos a fazer. Deixa eu ter um parágrafo que quero ler para os irmãos, que acho que ele toca muito bem nesse ponto. Apesar de ser do Charles Hodge, ele aparece no livro do Pink, que é o livro que trata, né, das orações de Paulo de forma bastante extensa. Então, o Pink cita o Hodge. Então, mas o parágrafo é do Hodge. Veja o que o Hodge disse. Aqui, o mesmo sentir não significa uniformidade de opinião, mas harmonia de sentimento. Irmãos, harmonia de sentimento. Trata-se daquela afeição mútua que pode ser alcançada mesmo quando persistirem diferenças de opinião em questões menores. Bom, volto a insistir. Não se trata de, né, questões sérias, questões doutrinárias, de questões de pecado. Isso aí realmente precisamos buscar do Senhor correção. Mas em questões de prática, em questões de costumes, em questão de opiniões, de questões lícitas, irmãos, não vamos nos desgastar julgando os irmãos, nem desprezando os irmãos por conta dessas diferenças.
Vamos prosseguir. E a oração que devemos fazer é essa que Paulo fez. Ele pediu ao Deus da paciência e da consolação, né, que eles tivessem o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Esse é o nosso padrão. Agora, tem um objetivo, para que concordemente significa com concordância. A gente concorda, a gente aceita fazermos coisas juntos, em concordância, mesmo pensando de forma diferente. E a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é glorificarmos a Deus juntos, a uma voz, com o mesmo sentir, mesmo em face à diferença de opiniões. Não devemos nos desgastar, né? Carregar os irmãos com pesos desnecessários, com julgamentos, com desprezos, simplesmente por diferenças de opinião, né? Então, aqui essa é uma oração, irmãos, que precisamos aprender a fazer. Mas por que será que Paulo resolveu fazer essa oração? Será que ele pensou assim, é uma boa ideia, né? É bom que os irmãos aprendam. Claro que é uma boa ideia, mas é muito mais profundo do que isso, né? E isso que vai justificar o título da mensagem. Vamos para o capítulo 2 de Efésios. Vamos lá um pulinho, capítulo 2 de Efésios. Daqui a pouco a gente volta para acabarmos de ler o trecho em Romanos. Efésios capítulo 2. Aqui, isso é praticamente toda a epístola de Efésios, nós vamos observar o seguinte, o apóstolo não trata de qualquer questão específica de alguma assembleia. Até porque muitos pensam que a epístola aos Efésios não foi escrita especificamente para os Efésios. Era uma circular em que o apóstolo simplesmente preencheu os cabeçalhos, né? Quando ele endereçava para uma determinada assembleia. Mas o texto de Efésios é doutrina supra-assembleia. Então, nós vamos ver isso aqui, capítulo 2. Vamos pegar a partir do versículo 11. Agora ele fala para gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, lembra dessa frase, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um. Então, de novo essa frase, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então, volta ao mesmo pensamento do versículo 14. Fez um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, essa é a realidade espiritual objetiva que existe em Cristo Jesus. Isso foi realizada no Calvário, porque ele diz que pelo seu sangue ele derrubou a parede de separação e dos dois fez um. Ele é a nossa paz. Então veja, o que Paulo fez, né, nessa oração, versículos 5 e 6 de Romanos capítulo 15? Ele tomou aquela realidade objetiva, aquilo que já existe, que já é verdadeiro em Cristo. Ele diz, ele pede a Deus que isso seja feito uma realidade subjetiva, experimental para aqueles irmãos. Ele não pediu nada que já não fosse verdade em Cristo. Só que a manifestação disso não estava funcionando bem, ela não se manifestava. Então ele orou por essa manifestação, ele orou por essa realidade espiritual. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Como é que eles poderiam ter o mesmo sentir se eles não fossem um em Cristo? Jamais teriam o mesmo sentir. Mas já que eles são um em Cristo, já que são um novo homem, eles podem sim ter o mesmo sentir, mesmo partilhando de opiniões diferentes. E essa é a oração de Paulo, e essa é uma oração que vale a pena que a gente aprenda a fazer. Reconhecer aquelas coisas que já são realidade objetivas em Cristo e pedir que o Senhor nos conceda, pelo seu Espírito, a experiência, a realidade dessas questões. Quando o Senhor prometeu, o Espírito Santo diz que era o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito da realidade. Ele é aquele Espírito, aquele agente que toma as coisas que são verdadeiras em Cristo e as anuncia, as aplica a nós. Vamos prosseguir, versículo 7. Portanto, acolhei-vos, mais uma vez a palavra acolhei-vos, uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, então observe, isso aqui é muito comum em Paulo. Ele faz uma oração, a oração ela vai em direção a Deus, e, via de regra, essa oração é por realidades de questões que já são verdadeiras em Cristo, mas são realidades objetivas. E ele ora para que se tornem realidades subjetivas. Mas, ao mesmo tempo, além de orar para Deus, ele manda uma mensagem para os irmãos. Então, para Deus, ele diz que ele conceda o mesmo sentido. Para os irmãos, diz: acolhei-vos uns aos outros. Então, é uma oração, irmãos, que vai em duas direções. Claro, para Deus é um pedido, é uma oração, é uma súplica, é um voto. Para os irmãos, é uma palavra de ordem, de encorajamento. Né? Mas isso fala muito, né, dessa postura. Eu lembro sempre da oração de Davi no Salmo 27, que diz assim: uma coisa peço a Deus e a buscarei. Então, ele pede a Deus e busca ao mesmo tempo. Né? Quando nós compartilhamos a respeito da primeira oração em Romanos, capítulo 1, lembra que Paulo estava orando ver se Deus ia abrir as portas para ele, né, visitar os irmãos em Roma. E ele diz assim: quanto a mim, estou pronto. Ele estava pronto para ir, ele orava a Deus, né? Então, é uma oração que sempre vai em direção a Deus, por um lado, e vai em direção aos irmãos ou a si mesmo, por outro. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Deixa eu já antecipar aqui o que nós vamos ler. No versículo 4, quando ele disse que toda a escritura, né, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, agora ele vai buscar nas escrituras algumas profecias de que os gentios seriam incluídos, né, nesse novo homem que nós chamamos de igreja, né, o corpo de Cristo. Então, é isso que nós vamos encontrar aqui agora. Quase que dizendo para os judeus: olha, não se surpreenda, né, com a presença de gentios na Assembleia. Isso estava previsto lá de trás. Né? Então, versículo 9. E
para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Agora ele busca textos no Antigo Testamento. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Vocês lembram do texto em Efésios? Que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Eles não tinham esperança, mas agora, no Senhor, eles têm esperança. Né? Os gentios nele esperarão. E o Deus da esperança. Observa como que os dois votos que encontramos aqui nesse trecho, o primeiro voto no versículo 5, o segundo voto no versículo 13, começa vinculando a pessoa de Deus a algum aspecto importante que ele havia levantado no versículo logo anterior. No versículo 4, falando das Escrituras, ele fala que pela paciência e pela consolação das Escrituras. Versículo 5, ele diz o Deus da paciência e da consolação. E agora, no versículo 12, ele termina dizendo assim, os gentios nele esperarão. Ele começa o voto do versículo 13, dizendo, e o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, de novo a palavra esperança, no poder do Espírito Santo. E assim termina esse texto. Eu vou terminar apenas com alguns poucos pensamentos nesse final. Né? Nesse voto, né, que ele faz do versículo 13, né, ele pede que o Deus da esperança encha com todo gozo e paz. Com duas palavrinhas interessantes. No vosso crer. Tem um sermão do irmão Spurgeon sobre esse versículo, e em um determinado ponto do versículo ele diz assim, então, o gozo e a paz são dois aspectos, né, daquilo que Deus quer nos fornecer. Ele diz que às vezes vem juntos, às vezes vem só um, às vezes vem o outro. E ele mesmo se pergunta assim, se eu tivesse que escolher um deles, qual eu escolheria? E ele diz assim, não sei, talvez eu escolheria a paz. E nesse contexto, para dizer que um está muito relacionado ao outro, ele registrou a seguinte frase, paz é o gozo descansando, e o gozo é a paz dançando. Então, essas duas coisas estão juntas. Mas qual que é a ênfase que ele dá nesse sermão? A ênfase, ele é muito firme nisso, é que nós só vamos ter gozo e paz de Deus se crermos nas Escrituras. E aqui ele diz, gozo e paz no vosso crer. E ele amarra isso, né, com a menção às Escrituras do versículo 4. Então, ele diz, olha, nós precisamos aprender a crer, né, nas Escrituras, né? Elas têm a consolação, elas têm a paciência, né? E por meio desse crer, o Senhor nos concederá gozo e paz, né? E essa é a oração de Paulo, que o Senhor concedesse isso com o seguinte objetivo, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, o último pensamento, com isso a gente encerra. Em Deus temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Então, quando fala das Escrituras, né, fala da paciência e da consolação, logo depois diz, ora, o Deus da paciência e da consolação. Não é somente que Deus, ele é paciente e ele consola, mas ele é a fonte de toda a paciência e de toda a consolação. E depois, quando ele fala da esperança, não é isso? Pelo que ele ora por gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança.
Ora, de onde que vem essa esperança? O próprio versículo 13 nos diz, o Deus da esperança. Então, irmãos, tudo o que precisamos tem sua origem na pessoa de Deus. Né? Então, com esse pensamento, eu deixo esse texto para consideração dos irmãos, né? Que o Senhor nos abençoe e fica esse encorajamento, que aprendamos a orar por realidade espiritual. Em particular, tenhamos o mesmo sentir, o mesmo afeto, a mesma harmonia de sentimento com os nossos irmãos, mesmo tendo opiniões diferentes em tantas coisinhas ali do dia a dia, do reunir, etc. Às vezes até interpretações da palavra. Isso nunca deve ser, né, um empecilho para que nós prossigamos juntos. Né? Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua instrução e pedimos que o Senhor nos conceda mesmo esse único sentir de um para com os outros, para que possamos glorificar o Teu nome concordemente e a uma voz, e andarmos com alegria, com gozo, em paz, ricos em esperança. Senhor, fazemos nossa oração de Paulo, queremos aprender com ele, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.